todos. Depois dessa vibração, que nós estamos tão envolvidos em que o coração crístico, que abre as asas da sabedoria e do amor, nos leva à presença de Deus Pai, e nós, na emoção, estamos na mesma faixa vibratória onde fomos colocados todos, sem diferença, só temos que agradecer. A leitura do Evangelho nessa tarde é uma leitura que nos faz pensar, nos faz meditar, que é a lei do amor, onde a sua beleza intrínseca nos fala que nós, no princípio, éramos instintos, mais desenvolvidos, vamos virando sentimentos, e buscar nesses sentimentos o maior deles, o amor. Não dá para que a gente não fique envoltos na luz do Cristo quando nós estamos banhados pelo amor incondicional do seu coração. A emoção me envolveu tanto porque essa leitura do Evangelho me remeteu, é tão engraçado como a gente tem as memórias afetivas, que um dia, no Santuário do Amor, no pleno trabalho, o neto da Cacilda Becker foi falar. E nós ainda temos aquela coisa de olhar a pessoa e não o que ela traz no seu coração. E aquele moço de trejeitos diferentes, roupagens diferentes, chegou e nós olhamos. E ele falou sobre essa lição. Eu nunca vi alguém falar com tanta propriedade e destreza sobre a lei do amor como aquele rapaz que me marcou para sempre. Tanto que eu sei essa lição de cor. Por isso é que nós temos que estar preparados, com a nossa consciência desperta para entender a mensagem e não ir atrás, porque a mensagem é do Cristo. Nós somos vários instrumentos que procuramos aprender um pouco para juntos compreender mais e aprendermos a mensagem. Nessa lição de amor dessa tarde, onde eu gostaria que todos nós pudéssemos ver o que nós fomos banhados. É assim que eu me envolvi tanto. E com a prece do Edson, digamos, mais ainda. E aí nós vamos remeter àquele prefácio do Evangelho, quando lá diz que os Espíritos do Senhor vêm ao seu comando como estrelas cadentes em todos os lugares onde forem necessários no trabalho do bem, para que nós nos transformemos. É bom a gente ler essas lições para a gente ver todos os recados que elas nos dão e onde elas nos levam. É aprendendo e compreendendo. E quando a gente compreende, tudo se faz mais fácil. E por isso que nesse começo do ano eu fiz questão de aprender e buscar para dividir, ou melhor, repartir conosco o que é gratidão. Vim pensando, há muito tempo eu venho pensando nesse sentimento maior. E aí nós começamos a ver que a gratidão é uma engrenagem divina, que nós temos que fazer dela um hábito. Porque nós frequentemente nos queixamos, nós frequentemente reclamamos de tudo. Mas quando a gente passa a adentrar na energia da gratidão, a gente passa a ter olhos de ver. De todas as bênçãos que recebemos diariamente, de tudo que se passa e como nós somos socorridos, mas nós ficamos na queixa e perdemos tudo que vem de bom. Não que não recebemos, mas deixamos de ver. nessa energia da gratidão, e logo na Bíblia
dê graças. Porque esta é a vontade de Deus em nome de Jesus Cristo. E se nós damos graças às flores que nos enfeitam e embelezam as nossas vidas, graças também aos espinhos que nos machucam, mas nos faz compreender. Graças à cura, mas graças à dor que também nos ensina o que estamos fazendo e aonde não nos estamos comportando direito, que damos aso à morte de células em nosso corpo. E a dor nada mais indica de que células estão morrendo, porque nós não estamos em um comportamento como as leis divinas. É na gratidão que nós vamos mergulhando e compreendendo mais e mais, que quanto mais deixamos nos envolver, mais o nosso coração fica feliz e mais a nossa mente se aquieta. E quanto mais gratidão nós temos, nós passamos a entrar na bênção e vivemos a partir da bênção. E eu pensava, por que nós perdemos a tradição de pedir as bênçãos? Nossos pais, mesmo distraídos, quando um filho pede a bênção e a força da palavra, e nós dizemos, Deus te abençoe. Mas parece que tudo não é muito mais certo hoje em dia, e nós deixamos de pedir e deixamos de abençoar. E a gratidão deixa que a gente compreenda que tudo está no seu devido lugar, no momento certo, e tudo nós vamos aprender. A gratidão nos deixa serenos. A gratidão faz com que a preocupação fique de lado e as dores do corpo e da alma se amenizem. Quando nós entramos nessa energia da gratidão, e agora é um pequeno, eu vou entrar em algumas coisas particulares que foi o meu mentor que passou, me ensinando como desenvolver gratidão. E com tudo aquilo que nós aprendemos, nós temos que repartir. Vamos lembrar o que Jesus fez? O que ele fez? Não tinha nada e o povo com fome. E trouxeram 5 pães e 2 peixes. E ele repartiu com todos. E sobraram 12 cestos. É nesse repartir que nós vamos entrando nessa energia de alegria e de abundância. E eu até comentei com a Regina aqui, pelo telefone, que eu estava num aprendizado e num silêncio tão grande, e ele me ensinou que o pensamento é uma vela. E eu não conseguia compreender, porque o pensar, ele vai e se perde, vai e se perde. É uma vela. E o sentimento é a chama da vela. Enquanto nós não acendemos essa chama, nós não colocamos coeso, pensamento e sentimento. E a partir de que acendermos essa chama, o sentimento aclareia o nosso ser. E nós tornamos a luz interior dentro de nós, aquilo que Jesus nos convidou. Para que nós acendêssemos a luz do nosso coração. E é esse sentimento, quando se aclareia, que a gratidão se faz. E por isso que às vezes nós perdemos aí muitos livros que nos diz pense positivo. Mas se pensarmos só e não tivermos a ação do sentimento, nada se faz. E nós temos que acender essa chama da gratidão dentro de nós. A partir disso, tudo muda à nossa volta. Porque a espiritualidade nos diz que a gratidão, quando nós acessamos essa energia, nós movimentamos as energias curadoras do universo. E tudo se transforma em nós e ao nosso redor. Então o convite é para que todos nós acessemos essa energia da gratidão.
entrar na energia da abundância, vamos entrar na energia coesa da caridade. E aí nós vamos lá num estudo maravilhoso que foi feito pela doutora Nédia Guimarães e que depois eu fui, pelas suas dicas, buscando muito mais. E aí nós fomos num livro de Emmanuel, dizendo a caminho da luz. E nós temos que agradecer tudo, porque ali Emmanuel nos revela quando Jesus, construtor desse planeta, desde feito o sol, até a primeira célula a que ele se fez presente. Depois, como comandante maior, que já vieram os outros comandados, ele se faz presente para ensinar e exemplificar a lei do amor. É assim que Jesus veio novamente, nos ensinar o que é amar. Ele falava com parábolas assim, que são histórias com conteúdo moral da maior entidade e com a filosofia de quem conhece a alma humana. É assim que Jesus nos contava as histórias de fora, trazendo tudo para dentro de nós. É nesse sentido que ele trabalha até hoje, nos fazendo compreender o que somos para chegar a todos. E quando a gente adentra a energia da caridade, e André Luiz nos dá o maior exemplo hoje, a medicina está falando, mas André Luiz, no livro Um Mundo Maior, já nos ensinava que a usina do pensamento, essa matéria mental, quando nós compreendemos o que é caridade, nós transformamos, a reforma íntima é imediata. Mas nós confundimos caridades, meu irmão. Nós confundimos colocar coisas, o que é muito necessário. Nós precisamos estar coesos e nos dar aquilo que todos necessitam. Mas acima de dar coisas, nós precisamos dar de nós. É esta caridade mais profunda. Quando nós esquecemos de nós e nos doamos, nós entramos nas energias, esquecendo das nossas dores e tudo se transforma. Nós passamos a entrar na energia da gratidão. A caridade é quando a gente arregaça as mangas e divide o pão que temos com o nosso irmão. Se nós não temos o pão, nós damos as mãos e andamos junto, quando nós damos um sorriso. Quando eu fazia essa palestra, que eu escrevia alguma coisa sempre inspirada, porque eu não sou capaz de nada, eu lembrei de um dia que choveu demais, como essa quarta-feira passada, mas choveu torrencialmente. E eu não podia ir para lugar nenhum, como eu não moro muito distante daqui. Eu falei, vou no Ceará. O Manu que sabe ia fazer a palestra, mas também ele não pôde chegar porque ficou tudo inundado. E aquela noite, o doutor transforma. E fala das energias transformadoras que nós mal escutamos, e como ele amava estar e se doar, e quando ele tocava em nossos corpos na cirurgia, nós éramos como o bebê que ele carregava e amava. Mas nós nos esquecemos disso. Cada vez que nós estamos aqui, nós não lembramos que para eles nós somos bebês que eles carregam no colo e nos amam imensamente. E onde nós deixamos a gratidão por tudo isso que recebemos a cada instante. Quando nós acendemos a chama da gratidão, nós acendemos a chama da caridade, e aí a chama da bênção, e dentre elas, nessa trina maior, nós acendemos a chama do amor. Mas desse amor incondicional, desse amor da lição de hoje, desse amor que transforma, que no começo nos éramos instintos, e vamos nos apurando, porque nós somos, sim, espírito e matéria. No princípio nós somos mais matéria, porque ainda é ela que domina em nós. Mas quando nós vamos nos elevando, um dia nós vamos ser mais espírito do que matéria.
nosso percentual? Será que nós já estamos 50%? Como será que estamos? Às vezes eu fico a pensar, e às vezes a gente se pega no nosso dia a dia, nos tropeços, e aí nós temos que fazer aquela linda lição de Santo Agostinho. Analisar, refletir no final do dia e abraçar com fé e nos transformar. E buscar tudo isso que a espiritualidade nos dá. Vocês já pensaram? Cada vez eu penso que eu sou um neném amparado por este amor maior que nos envolve. Nós temos tanto que agradecer. Tanto. A Claudinha hoje fez na prece inicial, porque nós nos reunimos em tantos lugares. Eles vão fazer o passe, todos oram, porque é hora de ação. Ação é essa integração entre o plano material e o plano divino, e nós nos fazemos coesos e nos damos as mãos e entramos em oração. E ali também, antes do atendimento fraterno, todos dão as mãos e se faz a oração. E ela dizia que a seara das fraternidades é uma ilha de amor. Nós estamos dentro dessa ilha, banhado pelo amor divino, e o que nós estamos pensando e fazendo? Será que nós entramos coesos na oração para sentir esses espíritos que estão trabalhando? Porque ali tem médicos, enfermeiros, mas é desde lá já trabalhando. Eles sabem a causa que nos trouxe aqui, mas não é a causa da dor, é a causa do amor. É nessa causa que nós estamos aqui, porque nós somos amados. E Deus nos ama tanto que nos deu essa ilha. Mas que tal transformar mais do que essa ilha, transformar o mundo nesse amor maior? Todos nós temos capacidade e habilidade para com isso. Todos nós. Se eu me transformo, eu transformo o outro se transforma, tudo. Mas o que nós temos ainda? Apego. Esse apego que nos prende aos nossos problemas e nos limita a não nos entregarmos profundamente. Aceitação, que é a palavra-chave com tudo que está ocorrendo. Aceitação é saber que nós temos limite. Aceitar o que somos. Nós podemos nos transformar, mas nós não podemos parar a entender. O tempo que vai chover, nós não temos esse limite. O meu irmão que vai fazer, nós não temos esse limite. E a aceitação é trabalhar em si e respeitar cada um no seu momento e no seu tempo. E a partir dessa aceitação, nós colocamos as ações em movimento. Porque aceitar não é ficar parado, é buscar a transformação interior. Essa é a responsabilidade nossa. É nessa aceitação e nesse desapego que nós vamos na mão da gratidão. E aí nós olhamos com olhos de ver como é gostoso agradecer. Agradecer quando nós abrimos os olhos e estamos aqui nesse mundo. Agradecer quando nós vamos para o banho, aquela água não limpa só o corpo físico, porque ela é condutora de energia e limpa o nosso corpo espiritual. Agradecer quando nós temos o nosso café à mesa, não importa o qual nós temos. Agradecer quando nós temos um trabalho para ir. Agradecer a família, os amigos. Agradecer por tudo que temos, que andamos, que falamos, que temos uma consciência desperta. Agradecer o dom da vida. Léo Carlos fala que a gratidão é a memória do coração. E é nessa memória que nós temos que ver, porque aonde está a chama da gratidão? Na memória do nosso coração. E ela tem que se fazer presente todos os dias,
transformar um hábito. E Emmanuel nos convida a mudanças de hábitos, para que nós nos transformemos. A partir dessa gratidão, nós vamos ver que Shakespeare ele diz que a gratidão é o tesouro dos humildes. E como Emmanuel nos diz que a humildade é a última das virtudes conquistadas. E se nós aprendermos a buscar a gratidão, nós vamos nos transformar. É essa chama acesa que eu quero, nesse ano, convocar a todos para ter em seus corações. A partir que nós conseguirmos manter a vela acesa da gratidão, nós vamos conquistar as energias curativas que o universo vai trabalhar por todos nós. Nós vamos estar aqui mais coesos com o trabalho do Dr. Bezerra, do Dr. Hans e equipe. Nós vamos estar coesos com as energias dos passes que tanto recebemos, para que nós, quando sairmos daqui, levarmos essas energias transformadoras conosco e buscar a cura do ser integral. É esse convite que eu faço. E a partir dessa chama nós vamos somando tantas outras chamas, até que nós sejamos mais espírito do que matéria. É esse convite que eu falo, e eu lembro de um versinho de quando eu era pequena, ainda na escola. Será que eu estou ficando com alguma doencinha, que eu estou lembrando de tanta coisa do passado? Olha, lembrar hoje na leitura aqui do neto da Silvia Becker me encheu de emoção. Você lembra disso? Me encheu de emoção, porque eu tenho uma palestra gravada, gente, numa fita cassete, imagina o tempo, hein? Imagina o tempo. E dizia assim: gratidão, meu anjinho. Gratidão é a energia que trabalha e se floresce. Gratidão, meu anjinho, meu amigo. Gratidão é quase amor. É isso. Gratidão é quase amor. Uma poesia de criança que nós vamos levando, buscando, na escola mesmo, do primário. E acho que alguém não conhece muito primário aqui, né? Olha, do primário. E onde nós vamos buscando hoje esses espíritos que somam nessa tarde, com todos nós. Esses espíritos de um amor incondicional, que estão aqui pedindo: aceite meu coração. Hoje, a luz de Deus, a luz do seu amor, só nos convida: deixe a luz do seu amor e do seu coração para que eu possa trabalhar. É na gratidão dessa chama divina que agora se acende nesse salão, onde nós todos, coesos, somos um só coração, vibrando no coração de Deus. É nessa ponte divina, onde essa seara é a luz dos nossos corações, que nós agradecemos a oportunidade, a bênção, e com gratidão, Pai de amor, nós te pedimos: abençoa a todos. Traga assim a luz da gratidão, da cura, do perdão, do amor, da elevação, que o que nós somos todos, irmãos, seus filhos.